Hoje abordaremos uma questão importante. Como o Evangelho foi transmitido? Já vimos, e eu disse de forma jocosa no programa anterior, se não me engano, que o Evangelho não caiu de paraquedas. Nem nenhum anjo veio trazê-lo pronto. Está aqui, está tudo escrito, vocês acreditem, ponto final. A coisa não foi assim. Como o Evangelho foi transmitido? O Evangelho foi transmitido em dois momentos. Primeiro, ele foi transmitido pela via oral, a igreja pregando. Depois, pela via escrita, a igreja escrevendo. Vale a pena citar um texto do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 76. Penso que é um texto crucial para nós compreendermos de forma bem resumida, mas bastante condensada, a resposta a essa questão. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então vejam como tudo aconteceu. No começo, nos primórdios, os apóstolos após Pentecostes não tiveram uma preocupação inicial de escrever nada. Não escreveram nada, não há nenhum indício, nem nos Evangelhos, nem no Novo Testamento, de que a primeira iniciativa da igreja foi escrever alguma coisa. Não. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, disse Jesus aos apóstolos, à igreja. Então, aqueles que conviveram com Nosso Senhor, que aprenderam dele, que escutaram os ensinamentos do Senhor, que contemplaram, que foram testemunhas da sua ressurreição e antes dos prodígios que Jesus operou durante a sua vida pública, apóstolos e varões apostólicos, pensemos nos varões apostólicos, São Lucas, que não era apóstolo, mas era discípulo de São Paulo, São Marcos, que não era apóstolo, mas era discípulo de São Pedro. Pois bem, e outros que eventualmente escreveram alguns livros do Novo Testamento que não sabemos cujos autores foram. Pensemos, por exemplo, a Carta aos Hebreus. Não sabemos, pensava-se que era São Paulo. Hoje os exegetas são quase unânimes em dizer que São Paulo não podia ter sido, pela linguagem, pelo estilo do grego, do tema que é abordado, São Paulo não pode ter sido o autor da Carta aos Hebreus. Foi um varão apostólico cuja identidade nós desconhecemos. Pois bem, primeira preocupação da igreja, primeira etapa da transmissão do Evangelho pela boca. A igreja, inicialmente, não teve a preocupação de escrever nada. Só dezenas de anos depois, talvez 20 ou 30 anos depois do primeiro anúncio do Evangelho em Pentecostes, é que, graças a necessidades especiais, pontuais de determinadas comunidades ou pessoas, é que os apóstolos e os varões apostólicos, os discípulos e outros, começaram a escrever livros. E de tudo isso nós vamos tratar nos programas posteriores. Somente para pontuar com o Catecismo da Igreja Católica que a Igreja não teve preocupação em escrever nada no começo, no início da sua missão. Pregar, anúncio oral, primeira etapa da transmissão do Evangelho com a boca. Depois veio a escrita. Aqui está a ordem.